Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Hoje a igreja comemora a vida de dois grandes santos. O primeiro, São Cornélio. Cornélio foi eleito Papa em 251, ou seja, ele é sucessor da cadeira de Pedro, já no século III, muito antes de Constantino, para aquelas pessoas que insistem em dizer que a Igreja Católica foi criada por Constantino, deturpando e distorcendo a história. A eleição de Cornélio foi muito contestada por Novaciano, que acusava o Papa de ser muito misericordioso com aqueles que tinham se separado da Igreja. São Cornélio foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma. O segundo santo comemorado e relembrado pela Igreja hoje é São Cipriano, que foi também uma das grandes figuras do século III. Ele era de uma família rica da África do Norte e era um pagão, que era um ótimo advogado e mestre de retórica, e que foi confrontado com a vida e com a serenidade dos mártires e acabou entregando a sua vida a Jesus com 35 mais ou menos 40 anos de idade. Ele foi ordenado padre, depois foi ordenado bispo e cuidou da região da Igreja da África. Ele enfrentou algumas perseguições. Uma delas, a perseguição do imperador Décio, em 249. Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. Mas, no ano de 258, ele foi denunciado, preso e processado. Existem atas do seu processo de martírio que relatam as últimas palavras dele diante da sua sentença de morte. Graças a Deus. Ou seja, ele estava feliz por ser martirizado pelo nome de Jesus. De fato, desculpe, para os santos, o martírio é uma coroa, o martírio era uma bênção. Morrer pelo nome de Jesus era uma grande graça. Que São Cornélio e São Cipriano intercedam por nós diante do único Salvador Jesus Cristo. Bem, e nós vamos falar hoje da palavra que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus está falando dele mesmo, que come e que bebe, e dizeis, eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Ou seja, Jesus estava declarando que de fato ele bebia, e não era só suco de uva. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está manifestando a sua indignação diante da indiferença. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. E ele está dizendo, olha, João Batista foi radical e vocês não se converteram. O Filho do Homem, ele mesmo, foi alguém que estava muito presente no mundo, dentro do mundo, claro, sem ser mundano, mas também não tocou o coração de vocês. Afinal, o que vocês querem? É mais ou menos hoje se fosse o seguinte, tem pessoas que criticam alguns padres que estão inseridos muito na vida comunitária e no meio do mundo. Por exemplo, como o padre, não estou chamando eles de mundano, tá? O padre Fábio de Mello, alguns outros padres. Existem outros padres que decidiram uma adesão mais radical, né, que usam batina o tempo todo, que não se misturam muito nas questões seculares e tudo isso. É como se uma pessoa, diante desses dois tipos de vivência, de pregação, que eu acho, no meu particular, são importantes para a igreja, ambos os aspectos, não se convertessem, não se tocassem, né, não fossem abertos à graça, ou seja,
estão sempre dando desculpa. Tem gente que sempre coloca a culpa nos outros. Tem gente que sempre coloca a culpa nos terceiros. Tem gente que sempre projeta a sua falta de conversão na falta de vivência do evangelho de terceiros. E mantém a sua completa indiferença. Indiferença com a palavra, indiferença com o chamado de Deus, indiferença com as graças que Deus envia. E esse tipo de atitude chateia o coração de Deus. No Evangelho, nós vemos que Jesus fica incomodado com as pessoas que, tendo tanto João Batista quanto a pregação dele mesmo, o Filho do Homem, o ungido, não se convertem, mantém o seu coração empedrado e duro diante da graça. Peçamos a Deus a graça de um coração contrito, a graça de um coração que se converte, a graça de um coração que se arrepende, a graça de ter, segundo Ezequiel, um coração de carne, não um coração empedrado, um coração que não é tocado pela graça, um coração que faz passar desapercebido as graças de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.